Tu já pensastes em navegar sobre as músicas da Amazônia? Então bora agora! Zec Picoteiro! Fala galera, eu sou o Zec Picoteiro, falo aqui diretamente de Alter do Chão, Santarém, região oeste do Pará, Amazônia, Brasil. E olha só, desde 2015 eu venho acumulando um volume muito grande de arquivos de música nos meus HDs para tocar nas minhas festas, né? Sou DJ, então são muitas pastas e mais pastas que eu consegui baixar na internet. Copiei muita coisa também dos amigos DJs de aparelhagem, pendrives e cartões de memória que eu comprei lá no comércio de Belém. Tem pasta de tudo quanto é gênero, principalmente aqui da Amazônia. Eu nunca cheguei a escutar tudo porque é praticamente impossível, é muita coisa mesmo. Mas desde quando eu comecei a catalogar esses arquivos, eu fui percebendo que aqui, na região amazônica como um todo, a variedade de gêneros musicais é infinita. E a indústria fonográfica nunca conseguiu dar conta de catalogar isso direito, sabe? Criar as prateleiras certinhas aqui para nossa música, para nossa produção musical na Amazônia, sacou? E foi para dar conta desse desafio que eu criei essa pesquisa. Afluentes da música na Amazônia. Eu sinto que, apesar das especificidades, cada movimento musical aqui na Amazônia tem uma relação muito profunda com o próprio movimento das águas. Aqui, a música é criada, inspirada, ouvida e difundida pelo rio. E cada gênero musical é como se fosse um braço, um furo, uma fonte, um olho d'água, uma ilha, um afluente dessa enorme bacia hidromusical que existe aqui na Amazônia. Para entender melhor essa relação toda que eu estou falando, essa viagem que eu estou falando, eu decidi navegar pelos nossos rios e encontrar pessoas que fazem a nossa música acontecer. Agora eu reuni tudo que eu ouvi, li e vivenciei ao longo dessa jornada para compartilhar com vocês aqui no Afluentes. Portanto, abram seus ouvidos e seus corações e sejam muito bem-vindos a esse podcast. Aqui é um papo sobre musicalidade ribeirinha da Amazônia. Como eu já me apresentei, né? Eu sou DJ Zec Picoteiro, sou curador, pesquisador e produtor musical. E esse é um podcast apresentado pela Fundação Nacional das Artes, com realização do Instituto Regatão Amazônia. A gente foi contemplado no edital Funarte Retomada 2023, na categoria Música, como um projeto de criação, pesquisa e reflexão. E a nossa navegação vai começar por esse gênero, que é a mais pura trilha sonora da beira do rio. Tu já ouviste falar do beiradão? Esse é um som contagiante que vem do Amazonas. E a gente já está aqui escutando o maior expoente desse gênero, Teixeira de Manaus, Deixe Meu Sax Entrar. Essa música ela foi lançada em 1982, no álbum Solista de Sax Volume 2. Essa já foi eleita, inclusive, a música mais representativa para o povo amazonense. Fica com a gente até o final, porque eu aposto que tu vais amar. Afluentes são águas e sons. O Amazonas é o maior estado da Amazônia, simplesmente. Ele é batizado pelo nome do próprio rio que atravessa o estado de ponta a ponta. O rio Amazonas é considerado o maior rio do mundo. São quase 7.000 quilômetros. A bacia hidrográfica do Amazonas, com todos os seus afluentes, se estende por 7 países e atravessa quase todo o continente. Dá para imaginar aí a quantidade de movimentos musicais que circulam por essas águas, né? Mas ao longo dessa conversa vocês vão entender por que eu decidi começar pelo beiradão. Para conhecer a história desse gênero, eu fui até Manaus, capital do Amazonas. Fui conversar pessoalmente com algumas pessoas que eu encontrei nessa minha pesquisa. A primeira pessoa que eu quero apresentar para vocês aqui é Adail Mesquita. Ele é criador do maior canal de cultura de beiradão no YouTube. Eu nasci na beira do rio, cara. Realmente é o nativo mesmo da beirada, né? Minha mãe teve eu nasci bem no Lago do Limão, o nome do rio lá.
E a minha casa, a nossa casa, né, até hoje a mamãe vive lá, é uma casa simples, né, e é uma casa que o quintal dá na beira do rio, né. Lá na beira do rio tinha um flutuante, meu tio tocava sax lá, né, então eu já nasci com ouvindo sax. E o primeiro disco que eu vi na minha vida foi do Chico Caju. Chico Caju é um dos nomes mais importantes da música amazonense. A música que está tocando aqui é Pare um Pouco Aí, lançada em 1986 no álbum Chico Caju e o seu Super Sax. Lá nos anos 80, o Chico Caju, junto com Teixeira de Manaus, Oséias e Magalhães na guitarra, eles fundaram as bases fonográficas, né, dessa sonoridade quando o beiradão ainda nem era considerado um gênero musical, mas era o nome dado ao lugar onde eles tocavam. A festa de beiradão, naquele meu período de curumim, festa de beiradão é uma festa no interior que se toca de tudo, entendeu? Nesse meu período. Porque até então, nesse período, esse termo beiradão era um termo relacionado ao lugar, ao local, é a margem, é ali onde está tendo o evento, né? E os ribeirinhos estão dançando ali. Então, o que é a festa de beiradão? É uma festa onde a banda que está tocando toca de tudo, toca carimbó, toca forró, lambada, pagode, boi, né? Tá? Então era isso que era a festa de beiradão naquele meu período. Bom, já entendi até aqui que o beiradão é nascido nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, numa relação direta com os festejos que rolavam nas beiras de rio. São festas organizadas pelo povão mesmo. É a trilha sonora dos campeonatos de futebol de várzea, das viagens de barco e das temporadas de colheita. A gente já começou a imaginar melhor aqui o porquê desse nome beiradão, né? A primeira citação ao beiradão se remete a 1958. Quando o jornalista e político amazonense Álvaro Maia lançou um romance com esse mesmo nome. Álvaro usava o termo para falar das margens dos rios de águas brancas, povoadas pelos primeiros desbravadores daquelas terras e de seus descendentes também. Daí para frente, a palavra foi ganhando outros significados e, pela boca dos radialistas, caiu no senso comum, quando se referia a um lugar. Tipo assim, lá no beiradão da Costa do Catalão, sabe? Com essa cultura de beiradões estabelecida e difundida nas rádios, as festividades e as músicas tocadas nesses lugares também começaram a ser chamadas pelo mesmo nome, beiradão. O Adail me contou uma curiosidade bem bacana. Em 2014, quando Manaus foi subsede da Copa do Mundo, a imprensa local fez uma pesquisa de opinião com o público para saber qual era a música que mais representava o povo do Amazonas. E mesmo concorrendo com grandes hits de boi bumbá, como Vermelho e Tic Tic Tac, que são músicas conhecidas mundialmente, adivinha quem foi que ganhou? Teixeira de Manaus, deixa meu saco entrar. 2014, né? Então, não é eu que estou falando, foi feita uma pesquisa e a música mais querida da história, que os amazonenses consideram que representa a cara do Amazonas, é do Teixeira de Manaus. Tem uma história que conta que nos anos 80, o Teixeira chegou a vender mais discos do que o rei Roberto Carlos nas lojas de discos amazonenses. Eu queria entender melhor o que rolou lá nos anos 80 no Amazonas, né? Porque, pensa comigo, eles eram artistas que tocavam nas festas de beira de rio. Se hoje já é difícil para um artista conseguir ter alguma projeção na sua própria cidade, como foi que eles fizeram para ter acesso às gravadoras lá nos anos 80 e assim conseguir lançar os seus próprios álbuns? O Adail Mesquita me contou que o Pinduca, o rei do carimbó, foi a ponte para isso acontecer. Porque o Pinduca ele veio para cá com essa visão da promoção da lambada. Ele veio descobrir talentos para cá, descobriu Oséias, ele descobriu Teixeira, Chico Caju, entendeu? Ele é funcionário, né, da gravadora, então ele descobriu esses cantores e levou para lá. Mas com essa visão, esses músicos, o Teixeira estavam gravando? Carimbó, forró, lambada, merengue, o coco. Rio tem tudo a ver com música.
Olha, é aqui que essa história do beiradão começou a ficar ainda mais interessante para mim. Porque, olha, toda a trajetória que esse gênero passou, desde as bases nordestinas da época da borracha, as bandas militares que circularam pelo interior, até o intercâmbio fonográfico dos anos 80, isso tudo acabou gerando algo único para a região, que o Adail Mesquita decifrou para mim como é hoje. Já falando um pouco da nossa batida atual, né? Ela é uma batida eletrônica, só que ela envolve ela é o pedal universal. Estou falando agora da nossa realidade aqui, que a gente toca, né? O meu beiradão. É uma batida, o pedal é da lambada. Pedal da lambada, né? E a base de sanfona, que é a do forró, era uma base, a base que eu uso é a base da banda Amazonas. Porque naquela época, o mestre Antônio, da banda Amazonas, ele mesmo falou para mim, daí eu não conseguia reproduzir a sanfona, então eu fazia o que ele chamava de pé de galinha, né? Aí eu uso essa base de sanfoninha do seu Antônio, da banda Amazonas, nos meus trabalhos. O pedal universal e um baixo bem característico do nosso beiradão aqui, que ele imita o peixe cuiu-cuiu. Então, olha só aquela coisa bem... E a guitarra é o famoso calangatum. Entendeu? E a virada do nosso beiradão, ela é aquela virada do Cássio, daquele teclado dos anos 80. Então, uma coisa assim... É uma coisa assim... Dessa geração agora mesmo, cara. O que tu acabaste de descrever é tipo como se fosse um novo prato, né? Tem ingredientes que vêm de referências diferentes, de lugares diferentes. Quando tu junta esses ingredientes, tu tá servindo um prato único, exclusivo. É por isso que o Adail, além de ser um grande músico, ele é defensor ferrenho do beiradão como um gênero próprio. A gente não pode ser lambada, a gente não pode ser carimbó. Entendeu? A gente não pode ter uma coisa que já existe, entendeu? Daí, mas esse ritmo que tu toca é lambada, é forró. Calma, entendeu? Calma. Se a gente começar a chamar isso de beiradão, só beiradão do Amazonas, vai ser nosso, entendeu? As pessoas vão entender por quê? Porque a nossa vibe, ela tá atrelada à cultura, pô. E verdadeiramente é uma coisa muito forte, entendeu? Quando a gente vai estudar um movimento musical, um fenômeno musical, com bases pré-estabelecidas, a gente fica tentando procurar as coisas nos lugares certos e nem sempre elas estão, né? Exato. Quando eu olho pro beiradão, eu sinto a mesma coisa. É como se fosse algo que não é samba, mas não é. É chorinho, mas não é. É lambada, mas não é. A lambada que eu conheço lá do Mestre Vieira, do próprio Pinduca, sim, é a lambada, né? Ali que tá a lambada. Do Beto Barbosa e tal. Isso. Aqui não toca lambada, mas não é lambada. Toca forró, mas não é forró. O que é, então? Aí eu acho que chega o momento de colocar um rótulo definitivo na coisa que já está lá, já está lá acontecendo, vivo, orgânico, sabe? Que é fruto da criação do artista. É Adail Mesquita, ao vivo. Vem no swing, vem. Isso é beiradão. Hoje no Amazonas, para 2 bandas de forró, 10 bandas de beiradão. Tu sabe por quê? Porque é o seguinte... Você, quando vai formar uma banda de forró, tem que ter sanfoneiro, tem que ter... É um grupo de pessoas, é uma banda, né? O beiradão não, cara. O beiradão, ele é o nosso beiradão. Ele é eletrônico. Ele é teclado, um sax e uma guitarra. E a metaleira do Caboquinho. Isso é beiradão. Um teclado, um sax e uma guitarra. Partindo agora para os finalmente desse episódio, eu vou compartilhar com vocês a maior curiosidade que eu tenho durante toda essa minha pesquisa. Eu quero muito entender de que maneira o rio influencia diretamente na formação dos gêneros musicais na Amazônia. O que o rio significa para ti, para o teu trabalho? Aonde tem água... Aonde a água, há vida, cara.
Então, o Amazonas é grande, cara. Aqui dentro cabe 12 Portugal, né? Então, olha o continente que é, né? Então, essa malha de estado que tem muitos rios, né? Então, isso aí, cara, ele tá no subconsciente do amazonense, entendeu? Ele tá ali, como se diz assim, é uma coisa espiritual isso aí. A água, à beira do rio, é na água, presta atenção, é na água que tem ali que ecoa o aspecto econômico da vida da maioria dos amazonenses, entendeu? A Manaus hoje é a capital, entendeu? Mas, cara, como eu te falei, é muito grande, entendeu? E por que não a beira do rio, a água também ser a fonte da nossa cultura, cara? Entendeu? Já que é um símbolo máximo que está no subconsciente de cada caboclo nosso, por que não, então, a beirada? Nós somos os soldados da beira do rio, cara. É a gente que vive dessa música do interior, cara. É a gente que tá pisando na lama, meu irmão. É a gente que tá andando de canoa, entendeu? É nós que os caras compram o CD, pô. Eles estão dançando na sede. É nós que os barqueiros estão levando no bar. É nós que os paredão estão tocando na região. Então, é nós que vamos influenciar. Aí cada um pegar e dizer, olha, o que a gente está tocando aqui, a nossa produção é beiradão. E em vez de você falar, alô, nação forrozeira, você começar a falar, alô, nação beiradeira, é justo. Porque o nosso mundo é beira de rio, cara. É justo falar nação beiradeira. O rio Amazonas é um rio largo. Esse rio é o rio que, por exemplo, assim, você pode ser cantor de rock, de forró, lambada. É o rio largo. Você pode seguir o que você quiser. Mas eu vou com sentido pra cá. Eu vou entrar no furo. Entendeu? Eu vou começar a gravar beiradão. Vou entrar nesse... Vocês estão no rio largo, eu vou pro furo. Eu vou pro furo e vou só gravar beiradão. A minha canoa, ela vai bater, ela vou passar por cima de Matupá, eu vou bater em Tiriricá, eu vou bater no galho do pau, a minha canoa vai machucar, mas eu vou passar. E esse foi o Afluente da Música na Amazônia. Nesse episódio, a gente falou sobre o som do beiradão, uma referência do estado do Amazonas. Semana que vem, aqui nessa plataforma, vamos continuar nossa navegação pela música da Amazônia. Para tu não perder nada, segue a gente no Instagram, Afluentes Podcast, @Afluentes Podcast. Ativa as notificações aqui do seu player favorito, para receber notificação quando tiver episódio novo. E manda as suas sugestões também em comentários, quero muito saber o que vocês estão achando dos assuntos que a gente está conversando por aqui, tá bom? Muito obrigado por ouvir esse episódio até o final. Neste episódio tivemos músicas de Teixeira de Manaus, Oséias, Chico Caju, Adail Mesquita, Orquestra de Beiradão do Amazonas e Madi e seus namorados. Eu criei uma playlist especial sobre todo esse tema com muito mais artistas e já está disponível aqui para vocês, tá bom? Esse podcast foi apresentado por Fundação Nacional das Artes, Funarte, uma realização do Instituto Regatão. Roteiro e revisão, Rúbia Correia. Captação de áudio, Rodrigo Vielas. Produção e locução, Marlena Soares. Edição e trilha sonora original, Ana Paula Madi. Identidade visual, Tipiti Lab. Designer, Andressa Pedroso. Redes sociais, Bianca Seric. Audiovisual, João Albuquerque. Fotografia, Bárbara Vale. Assessoria de imprensa, Fábio Barbosa. Coordenação de comunicação, Kailon Pedroso. Pesquisa, idealização e coordenação geral, Zeke Nascimento. Essa aqui, quem é que conhece essa? Vem com o Caboclinho